Eu vou convidar, então, agora a doutora Sheila Martins, né, que vai poder compartilhar com a gente quais ferramentas digitais já foram integradas à atenção primária em Porto Alegre e se elas são escaláveis e estão disponíveis para outros estados e municípios. Obrigado, Sheila. Obrigada, Mark, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, então nós começamos a trabalhar na organização para a implementação do programa Hearts já em 2019, né, aqui com a nossa Secretaria Municipal de Saúde e com o Ministério da Saúde. Não tinha vindo ainda o Hearts para o Brasil. Em março do ano passado foi feita uma reunião no Rio de Janeiro com a Organização Pan-Americana de Saúde, Dr. Anselmo Renes, de Washington, a Kátia, né, o Rafael estavam presentes, mais Ministério da Saúde e a nossa Secretaria Municipal de Saúde num alinhamento para a gente começar, então, o programa aqui. Então, o nosso secretário de Saúde, na época, aderiu direto ao programa Hearts em setembro de 2020, assinou direto com a OPAS, para que a gente começasse a estruturar aqui. Foram feitas as reuniões, então, com as coordenadorias da atenção primária, definidos as unidades que iam iniciar também, né, feita a avaliação inicial das unidades, se começou a fazer um protocolo junto, então, com os cardiologistas, com os médicos de família daqui e também de outros locais do país, para que a gente pudesse organizar o protocolo de tratamento e, junto com isso, então, estruturar uma ferramenta para que a gente pudesse triar os pacientes na chegada da unidade de saúde e também fazer o monitoramento de qualidade, o monitoramento dos indicadores, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Então, nós aproveitamos uma ferramenta que vinha sendo trabalhada num programa no Moinhos de Vento, na verdade, com um protocolo da FINEP, com financiamento da FINEP. Então, é uma startup que vinha com financiamento da FINEP, que tinha esse programa junto com o Ministério, junto com o Moinhos de Vento, de organizar linhas de cuidado e tentar fazer o segmento do paciente como um todo, né, na atenção primária, no atendimento hospitalar e no atendimento pós-alta. Então, eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente estava organizando. Então, junto com a cardiologia, nós montamos esse programa para monitoramento na atenção primária. Então, o paciente, quando chega na unidade de saúde, já na triagem dessas unidades iniciais, ele é rastreado com um questionáriozinho bem curto. Então, eu vou só rodar aqui rapidinho, dos fatores de risco, se usa medicamento ou não, né, para hipertensão, para dislipidemia, faz a medida de pressão arterial e frequência cardíaca. A gente também teve doação do cardia para monitoramento de fibrilação atrial. O sistema, ele calcula, então, a média de pressão arterial entre duas medidas, faz hemoglicoteste ou não, se não tiver que rastrear, registra peso e altura. Com o registro de peso e altura, ele calcula direto o índice de massa corporal. E aí, aqui, nós linkamos, ainda não está incorporado, mas nós linkamos com a calculadora de risco do Hearts, que ainda provavelmente é o que vai ser utilizado, mas é o que nós estamos utilizando nesse momento, esperando pelas definições no país, né, o que vai ser utilizado, mas nesse momento é a calculadora de risco do Hearts, e aí ele finaliza dizendo que o paciente já na entrada, se ele é alto risco, se é médio risco e baixo risco, e ele já recomenda que o paciente, então, siga para o fluxo de atendimento do programa Hearts. Que, na verdade, a ideia do Hearts é que ele possa atender, que ele possa seguir pacientes, qualquer paciente adulto, né? Mas como aqui a gente também tem, nas unidades, nós estamos com um ensaio clínico randomizado para os pacientes de baixo e médio risco, esse rastreamento inicial, quando o paciente é de mais baixo risco, ele coloca, então, o paciente para o estudo, né? Então, a gente consegue fazer a avaliação dessa forma. Aqui, ó, a fibrilação atrial, ele dá a orientação de como fazer a avaliação de pressão arterial, então ele dá as recomendações também para seguir para o fluxo. E no final, ele então dá um resumo. Isso aqui é da parte só inicial, do rastreio inicial na chegada, do acolhimento, né? Então, ele sumariza, esse sumário, ele vai para um banco de dados e ele vai para o prontuário do paciente, tá? Bom, deixa eu só passar aqui que por algum motivo no meu computador eu não consegui inserir aqui o videozinho.
Aí, ele no atendimento, aqui não é a versão final ainda, mas assim, o paciente foi lá, passou no acolhimento e ele vai para o atendimento do médico. Então, o médico vai selecionar o paciente, né? E ele tem aqui nesse momento já está populado, então, tá aí o paciente, já está populado com o que foi preenchido no acolhimento, na triagem, já está no sistema, então, ele já tem pressão arterial, 2 medidas de pressão arterial com a média, ele já tem o peso e a altura do paciente, ele já tem os principais fatores de risco, né, aqui ainda não estava populado, agora já está. Então, aqui está preenchendo de novo, como se o paciente não tivesse passado pela triagem, tá? Especifique se ele, então, se ele diz que é diabético, se ele tem alguma complicação, se tem uso nocivo de álcool, fumo, então, todos os registros. Isso aqui é como se fosse uma primeira, os que já passaram pelo acolhimento, eles têm já, todos esses dados estão populados. Também sempre tem a pergunta sobre alteração de estilo, se alguém orientou sobre mudança de estilo de vida e quem orientou, médico, enfermeiro, nutricionista, agente comunitário, que a ideia é que o agente comunitário possa orientar os pacientes sobre mudança de estilo de vida, né? Então, esse é o formulário da primeira visita. Depois, na próxima visita também, já estão todos populados os dados anteriores. A gente tem aqui, ó, detectou fibrilação atrial no CARD, ele orienta os protocolos também, tá? E no final tem um espaço para o médico, se quiser registrar. Os medicamentos não vão estar assim, eles vão quando clica no medicamento, abre para botar a dosagem, e aqui ainda tem um espaço para colocar o que o médico quiser, certo? E aí, no final, de novo, ele gera, então, um resumo, e esse resumo vai para o prontuário do paciente, tá? Ele não está incorporado no prontuário, ele pode ser, mas ele não está incorporado ainda. Ele, nesse momento, simplesmente o médico copia e cola. Bom, então, assim, o indicador que nós definimos nesse primeiro momento ainda está em elaboração, porque a gente está finalizando alguns dos protocolos junto com os médicos de família e também aguardando pelo Ministério da Saúde, né, pelo comitê, pelo que for orientado, então, em relação a isso, mas a nossa ideia é que em 6 meses a gente tenha o número de pacientes com a pressão controlada nos últimos 3 meses sobre o número de pacientes atendidos nesse período, medida de hemoglobina glicada, então, solicitação de hemoglobina glicada, solicitação de colesterol, no fluxo de segmento a gente tem a possibilidade de acompanhar, então, de incluir os exames, e o sistema, ele já dá se o paciente está dentro do alvo ou se ele está fora do alvo, para que a gente possa acompanhar mais facilmente. E aí, todo esse sistema, ele gera também o indicador, a gente ainda está em preparação dos dashboards para mostrar, porque recém está iniciando, né? Então, no dashboard, a ideia é que ele já consiga mostrar, então, proporção de pacientes que estão no alvo, de pressão arterial, diabéticos que estão com hemoglobina glicada controlada, pacientes de maior risco que estão com colesterol controlado. Então, a ideia, isso ainda está em elaboração, esse monitoramento dos indicadores, porque a gente está bem no início, né? Era isso, pessoal, para começar. Excelente. Parabéns, Sheila, muito obrigado pela apresentação. É bastante inspirador e